Pronto, agora já está ficando curioso aqui. Já está acordando, eu acho. Eu acho que está com sono. Pronto. Talvez ele queira subir na mesa daqui a pouco, então vocês nem estranhem, viu? Bem, nós vamos. É que o Furão fez sucesso com os alunos da outra sala, entendi. Estéreo. O pessoal já está falando que o Senise tem um furão. É isso aí, um furão, um pug e uma border. Então, 2 cachorros e um furão. Né? Os cachorros você já conhece. Né? Bom, então eu vou agora conversar com vocês sobre o governo e vou deixar o território para a semana que vem, tá bom? Então vamos lá. Compartilhando a tela novamente, eu já queria deixar uma coisa bem clara para todos vocês. Né? Governo não é Estado. Isso não é muito difícil de entender, né, gente? Diante do que a gente já conversou desde o início do semestre, governo não é Estado, né? Governo é um elemento constitutivo do Estado. E para a gente falar sobre o governo, a gente tem que entender. Estou saindo aqui, então, da população permanente. Eu ia falar de território, mas eu vou botar umas coisinhas mais bonitinhas para falar de território. O governo ele é uma entidade que representa o Estado na órbita internacional. Essa ideia de governo é muito debatida pela sociedade internacional em virtude do problema da democracia, da crise da democracia. Tá? Porque os estados na sociedade internacional construíram uma série de direitos em benefício das pessoas, que são os direitos humanos, que o Gabriel está falando sobre essa matéria com vocês, e construiu uma série de direitos baseados no conceito de democracia. O conceito de democracia não é igual em toda parte do planeta. E isso faz com que, muitas vezes, nós estranhemos algumas decisões tomadas por governos estrangeiros quando a gente assiste o noticiário. Mas o que é governo na visão da sociedade internacional? Governo é uma entidade que representa o Estado. Está no PowerPoint. É uma entidade que representa o Estado. Eu não estou me referindo aqui a representar o Estado em qualquer lugar. Eu estou me referindo a representar o Estado perante a sociedade internacional. Quem representa o Estado brasileiro nos termos da nossa Constituição Federal é um órgão que se chama Presidência da República. Então, o nosso sistema, que é democrático, ele é tripartite. Na velha e boa tradição da teoria da separação dos poderes do Montesquieu. E essa ideia de poder tripartite faz com que aquele que tem a posição de governante não governe sozinho. Então, nós não temos, nem no sistema presidencialista, nem no sistema parlamentarista de governo, alguém que governe sozinho. As próprias monarquias do século XX, elas evoluíram de uma forma estrondosa para uma ideia de monarquia parlamentar. Então, aquela história do que acontecia na Antiguidade, na Idade Média, é uma história superada quanto à ideia de l'état c'est moi, como dizia o rei francês. Quando a gente trabalha, então, com o governo, a gente não trabalha com uma pessoa, a gente trabalha com uma entidade, por isso está aqui entidade. Essa entidade que tem a autorização para representar o Estado na sociedade internacional não é, no Brasil, o Congresso Nacional, não é, no Brasil, o Supremo Tribunal Federal, não é, no Brasil, o governador de algum estado da federação. Não é, no Brasil, algum governo municipal. Essa autoridade é a Presidência da República. Quem representa o Estado na Presidência da República pode ser substituído, quando não houver condições dele praticar atos internacionais, pelo vice-presidente da República.
ou pelo ministro das Relações Exteriores, ou, o que é mais comum, pelo corpo diplomático brasileiro. A diplomacia é justamente a estrutura de diálogo mais frequente entre os estados na sociedade internacional. Imaginem vocês o presidente da República ou o primeiro-ministro de todos os estados da sociedade internacional tendo que cumprir as agendas internacionais diárias que há, que são múltiplas, como se eles não tivessem nada para fazer internamente, na gestão. Por conta disso, é que existe o corpo diplomático. O corpo diplomático ele tem credenciais de representatividade do Estado brasileiro, no nosso caso. De representatividade do Estado sueco, no caso da Suécia. Mas o representante natural, obviamente, é aquele órgão, é aquela entidade que tem poderes outorgados por sua lei maior, pela lei maior de cada Estado. No caso do Brasil, a Presidência da República. Essa entidade representativa do Estado, no caso brasileiro, é uma entidade considerada governo perante a sociedade internacional se preencher os seguintes requisitos. Primeiro, demonstrar que possui capacidade de tomar decisões de gestão interna. A gestão interna ela é muito complexa. Ela envolve inúmeras atividades que dizem respeito à administração pública, que dizem respeito à economia, que dizem respeito à sociedade. E em todos os países é assim. Então, essa capacidade de tomar decisões da gestão interna demonstra autonomia para governar internamente. E o segundo requisito, essa capacidade de tomar decisões também deve dizer respeito às relações internacionais. Além desses dois requisitos sobre capacidade de tomar decisões, nós temos um outro requisito, que o governo atue com liberdade de interferência de outros atores, ou seja, ele consegue decidir sem depender da decisão de outro país ou de outro governante. É aquilo que se chama ius excludendi alios, como está colocado na imagem aí para vocês do PowerPoint. Por mais que as pessoas gostem ou não gostem da atual presidência da República, não cabe a alegação que uma outra pessoa tem falado de que a presidência da República ela está agindo sempre sob a interferência dos Estados Unidos, por exemplo. Eu já ouvi esse zum por aí e que não procede. Mas como, Senise? O Bolsonaro fala que ele vai tomar as medidas que o Trump determinar. Não, não é bem assim que funciona. Quando eu estou falando em liberdade de interferência, eu não estou falando em políticas de alinhamento. Políticas de alinhamento configuram atos na sociedade internacional em que um Estado, através de seu governante, acaba se aproximando mais de outro Estado. Essas políticas de alinhamento, elas existiram de forma muito forte durante a Guerra Fria, por exemplo. Quando a União Soviética, já extinta, já sucedida pela Rússia, a União Soviética, quando ainda era a União Soviética, exercia uma influência política enorme e até interferia, às vezes, naquilo que a sociedade internacional passou a denominar de estados satélite, como a România, como a Bulgária, como a Albânia, a antiga Iugoslávia, que nem mais existe, né? O que ocorre é que o alinhamento não é dependência total. Então, agrade ou não agrade a você esse alinhamento maior que o governo brasileiro está fazendo com relação ao governo norte-americano, é uma posição do governo brasileiro. Mas isso não significa que o governo brasileiro
não tenha mais liberdade para tomar decisões do ponto de vista jurídico. Ele continua tendo essa liberdade de tomar decisões diferentes. É que o que tem estranhado muita gente é que o Brasil, perante a sociedade internacional, ele sempre teve uma postura de não alinhamento, ele sempre teve uma postura de maior neutralidade, uma postura de arbitragem. Como país, o Brasil foi árbitro de várias disputas internacionais entre outros países. E o Brasil ainda é frequentemente lembrado para atuar como árbitro nessas disputas. Então, a sociedade internacional tem estranhado um pouco que o governo atual tem buscado um alinhamento, seja ele maior ou menor, né, depende da análise, com os Estados Unidos da América. Mas o Brasil não deixou de votar a favor ou contra os Estados Unidos por causa disso. O Brasil continua votando contra os Estados Unidos em algumas questões na sociedade internacional. Bem, há um outro aspecto. A sociedade internacional ela tem que reconhecer aquele governo que está assumindo um determinado Estado como um governo que seja entidade representativa de Estado. Então, aqui já não estou falando propriamente do governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro ele foi eleito pelo voto popular e a democracia no Brasil não foi abalada com a eleição. Pelo contrário, os observadores internacionais não viram qualquer irregularidade no processo eleitoral e viram, sim, a assunção de um governo eleito pelo voto democrático. É uma questão diferente da que ocorre, por exemplo, na Venezuela. Na Venezuela, nós temos um problema bastante interessante, que é o problema dos governos totalitários venezuelanos desde a era Hugo Chávez até Nicolás Maduro. Juan Guaidó, como vocês sabem, ele é presidente do parlamento venezuelano. E ele, valendo-se de uma norma bastante discutível, de que haveria um vácuo de poder, e esse vácuo, na verdade, não existe. Existe o poder sendo realizado pelo grupo de Nicolás Maduro. Ele acabou se autoproclamando o governo da Venezuela. Obteve, inclusive, o apoio de vários estados da sociedade internacional. Porém, este apoio, apesar de ter sido muito forte por parte dos Estados Unidos, inclusive o Brasil declarou apoio ao governo Guaidó, oficialmente o Brasil fez esse apoio não passou de 25% dos estados que estão na sociedade internacional hoje. Essa questão de reconhecer um governo quando há outro governo no poder, ela já foi muito debatida na sociedade internacional. Os observadores internacionais chegaram a falar que as eleições na Venezuela, que elegeram Nicolás Maduro, são eleições que contêm indícios bem suspeitos quanto à sua regularidade. Então, a sociedade internacional ela tem conhecimento do que ocorre na Venezuela. A ONU, inclusive, através dos seus órgãos e entidades relacionadas de assistência humanitária, exerceu o direito humanitário na área, depois de, obviamente, consultar o Nicolás Maduro, que é ainda o presidente da Venezuela. O Brasil mesmo acabou participando dessa ação humanitária para se conceder alimentos e medicamentos à população venezuelana, inclusive nesses tempos de pandemia. O grande problema aqui é estabelecermos quando a sociedade internacional deve reconhecer um governo como novo governo e quando ela não deve reconhecer. A situação da Venezuela vira uma situação emblemática e por isso ela acaba despertando tanto a atenção da comunidade internacional. E eu vou explicar agora para vocês por que ela acaba sendo tão emblemática.
Quando a sociedade internacional discutiu, no final do século XIX, início do século XX, quais são os critérios para se reconhecer um governo, os critérios acabaram sendo colocados e desenvolvidos nos que estão no item 1, nestes que eu coloquei no item 1. Capacidade de tomar decisões de gestão interna e sobre as relações internacionais e liberdade de interferência de outros atores. Aí, nós tivemos, durante o século XIX e durante o século XX, vários problemas, principalmente no século XX, de implantação de regimes totalitários, inclusive na América Latina. Nós aqui no Brasil temos uma mania de falar sobre o governo militar, seja golpe militar ou revolução, a expressão para mim é indiferente, o certo é que houve supressão sim das liberdades civis do Brasil, porque temos até leis de restrição das liberdades civis do Brasil. E a principal é o ato institucional número 5, que suprimiu a liberdade de expressão em sua quase totalidade. Então, essa discussão que tem hoje de liberdade de expressão na internet, fake news, isso é um café pequeno, isso é uma grande discussão que só está discutindo qual é o limite da liberdade de expressão. Não tem nada a ver com o ato institucional número 5, essa que é a realidade. Bem, o Brasil teve um outro período chamado totalitário, que é reconhecido não apenas pelos livros de história no Brasil, mas também pela sociedade internacional, que é o período do Estado Novo, do ex-presidente já falecido Getúlio Vargas, que foi um presidente que é considerado um presidente populista, mas que gerou algumas implantações socioeconômicas consideráveis no Brasil no período em que ele governou. Mas o Brasil não é o único. Na América Latina, nós temos exemplos históricos de inúmeros governantes que governavam sob a égide do totalitarismo, sob a égide da supressão da liberdade de expressão. O próprio Chile, um país extremamente conceituado perante a sociedade internacional atualmente, passou recentemente por um ciclo de governo militar quando houve a deposição de Augusto Pinochet, em 1972. Então, a Argentina, aqui logo perto do Brasil, também teve os seus problemas com a ditadura militar. Então, houve a imposição de regimes totalitários aqui na América Latina. Claro que há regimes totalitários relacionados ao comunismo chinês, na China, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, inclusive, sobre o comunismo soviético, que aí nós não temos apenas um comunismo, nós temos que discutir qual comunismo é, porque Lenin tinha um modelo de comunismo e Stalin tinha outro, né? E nós temos os totalitarismos mais ligados ao fascismo e ao nazismo, que não tem nada a ver com o comunismo, são totalmente diferentes deles, tanto quanto à arquitetura, quanto à estrutura, quanto aos propósitos, né? Mas, mais especificamente sobre a América Latina, nós tivemos esse problema dos regimes totalitários. E, por conta disso, na sociedade internacional, o Equador, através do seu ministro das Relações Exteriores, Carlos Tobar, em 1907, no início, portanto, do século XX, propôs que deveria haver um outro requisito para se reconhecer governo, além dos requisitos que eu falei com vocês e que estão no número 1 aqui do nosso PowerPoint. E aí a observação do Gustavo está correta, democracia que é bom nada, né? E o Tobar achava isso também, Gustavo. E por conta disso, o Tobar ele falou o seguinte: por que nós não colocamos um outro requisito, que é o de impor condições democráticas para o reconhecimento desse governo? Surge assim uma doutrina que cai em exame de ordem, já foi objeto de exame de ordem e cai em concurso público, que se chama doutrina Tobar. Nossa, Senis, isso cai em exame de ordem? Cai, já caiu. A doutrina Tobar, ela fala que não basta que o governo, para ser reconhecido pela sociedade internacional, seja capaz de tomar decisões de gestão externa
seja capaz de se relacionar internacionalmente e ter a liberdade de interferência de outros atores. É necessário que ele se comprometa e atue de maneira democrática. O grande problema, como falei há poucos instantes atrás, é que o próprio conceito de democracia não é uniforme, não é fechado na sociedade internacional. E, por conta disto, a situação que temos é uma situação de perplexidade quando se fala em democracia. Que país seria mais democrático? O país que dá condições para se viver como os Estados Unidos ou o país que dá condições para se viver como a Suécia? Dois modelos diferentes, porém os dois extremamente democráticos, mas com uma condução de democracia completamente diferente. É que nós brasileiros não estamos afeitos muito à ideia de democracia dos nórdicos, mas é diferente da ideia de democracia nossa. O nosso culturalismo tem uma ideia de democracia mais relacionada aos países da Europa continental. E o nosso direito, inclusive, é um direito franco-romano-germânico. Estados Unidos tem eleição até de juiz, o Gustavo está aqui lembrando. É um outro sistema. Bem, por conta disso, essa perplexidade sobre falar em condições democráticas ou não falar em condições democráticas acabou sendo um objeto de análise da sociedade internacional. O Tobar, quando propôs essa doutrina, ele fez a proposta em 1907. Nós tivemos, em 1914, a eclosão da Primeira Guerra Mundial por conta de uma série de desavenças políticas e diplomáticas entre o Império Austro-Húngaro e a Alemanha e, de outro lado, a França e a Inglaterra. A França e a Inglaterra queriam, naquela época, estabelecer a primeira sociedade internacional de caráter mais universal, a chamada Liga das Nações, que é, por assim dizer, a mãe, vamos assim dizer, a ascendente, a ancestral da ONU. Depois da Primeira Guerra Mundial, houve o estabelecimento dessa Liga das Nações e a discussão continuou, porque nós tínhamos uma série de regimes não democráticos. Mas, entre esses regimes não democráticos, nós tínhamos a discussão: aquele governo deve ser reconhecido perante a sociedade internacional ou não? Ainda que aquele Estado já tenha sido reconhecido pela sociedade internacional. Então, vamos supor, Adolf Hitler, que até entrou na capa como um dos homens do ano pela revista Times, antes de eclodir a Segunda Guerra Mundial. Homem que perpetuou o terror sobre várias comunidades e vários povos que estavam na Alemanha. O governo dele poderia deixar de ser reconhecido pela sociedade internacional? Essa situação pode ser respondida de uma forma muito fácil para nós que estamos aqui em um país que tem um histórico de um país que, apesar de ter tido dois períodos de supressão de liberdade civil durante o século XX, é um país que sempre foi muito pacífico. É um país que não entra em guerras normalmente. Teve suas guerras internas, suas comoções internas do século XIX, mas guerras externas, depois da Guerra do Paraguai, o Brasil só teve realmente uma participação maior na Segunda Guerra Mundial por conta dos aliados e por conta da participação brasileira atuante na conquista de Monte Castelo, que abriu flanco para que os aliados entrassem em Roma e conquistassem a Itália. Então, nós não temos essa experiência para entender a experiência dos outros. E em 1930, o ministro das Relações Exteriores do México, Genaro Estrada, ele se opôs à doutrina Tobar, que era até relativamente defendida pela sociedade internacional da época. E Estrada ele trouxe alguns argumentos muito fortes. O primeiro argumento
a discussão do que são condições democráticas, que isso nunca ficou muito claro na doutrina Tobar. E quanto a uma aceitação unânime ou majoritária, expressiva da sociedade internacional. E, em segundo lugar, Estrada trouxe alguns argumentos complicadíssimos. Primeiro argumento: como é que fica o princípio da autodeterminação dos povos e da autodeterminação do Estado? A sociedade internacional, ela pode se imiscuir e afrontar esse princípio? Segundo argumento: como é que fica a questão da não intervenção nos Estados? A sociedade internacional pode intervir deixando de reconhecer um Estado porque o seu governo teria se tornado totalitário? Então, a doutrina Tobar passou a ser uma espécie de contraponto. A doutrina Estrada passou a ser uma espécie de contraponto à doutrina Tobar. E essas duas doutrinas caem em exame de ordem. A doutrina Estrada é uma doutrina em que basta que tenhamos os requisitos do Estado, que eu falei há pouco para vocês, capacidade de tomar decisões internas e nas relações internacionais, e liberdade de interferência de outros atores, para que aquele governo possa ser reconhecido como entidade representativa do Estado. Para isso, ele tem que provar que tem essa capacidade, claro. Bem, veio a Guerra Fria depois da Segunda Guerra Mundial. E União Soviética e Estados Unidos, obviamente, foram os grandes protagonistas, vencedores da Segunda Guerra Mundial e salvaram a França e a Inglaterra do domínio nazista, que estava extremamente próximo. Então, logo a ONU começou a ter maiores atividades, porque a ONU, nós veremos, quando falarmos de Organização das Nações Unidas, ela surge antes mesmo do final da Segunda Guerra. Esse debate da democracia, obviamente, continua existindo de uma forma muito forte, muito contundente. E Estados Unidos e União Soviética têm pretensões de iniciar uma nova corrida, não a corrida da guerra bélica, da guerra que destrói propriedades, que destrói, acima de tudo, vidas humanas, mas a corrida tecnológica, que gera a corrida espacial e depois que gera a sociedade pós-industrial, que é a sociedade da informação. Os Estados Unidos e a União Soviética têm um plano. Como eles venceram a guerra, são os dois principais países do grupo dos aliados que saíram bem da guerra, porque Inglaterra e França foram salvas do massacre. Os Estados Unidos e a União Soviética conseguiram a aprovação de uma moção na Organização das Nações Unidas, criando o Conselho de Segurança da ONU, que é um órgão que eu vou falar com vocês um pouco mais tarde sobre ele, constituído por membros permanentes ou vitalícios e por membros que fazem rodízio periódico e que tem como objetivo analisar todas as questões referentes a uma possível ameaça de guerra ou alguma ameaça contra a paz. O Conselho de Segurança da ONU, ele dá poderes de veto aos membros permanentes. Então, basta que um membro permanente diga não para uma deliberação desse Conselho de Segurança não ser aprovada. Esse poder de veto dá aos membros permanentes uma força muito maior do que a de qualquer outro país. É uma exceção à ideia da igualdade dos Estados que eu e o Gabriel falamos até agora com vocês. Pois bem, quem que são convidados a integrar o Conselho de Segurança como membros permanentes? Obviamente, Estados Unidos e União Soviética. Obviamente, porque foram resgatados de um massacre completo, Inglaterra e França. E quem era o quinto elemento? Parece nome de filme, né? O quinto elemento. O quinto elemento foi a China. A estratégia era muito simples.
A União Soviética e os Estados Unidos decidiram estabelecer uma política internacional de influência, mas não necessariamente interferência em outros países. Então, o que eles fizeram? Em primeiro lugar, construíram o Muro de Berlim. E os aliados ficaram administrando o Muro de Berlim Ocidental através dos norte-americanos e Berlim Oriental através dos soviéticos. A Coreia do Norte ficou sob influência política da União Soviética. A Coreia do Sul e o Japão foram assumidas pelos aliados, inclusive houve depois uma guerra entre coreanos do Sul e japoneses, mesmo durante o domínio dos aliados, e os aliados, inclusive, passaram a assumir o controle do Japão. E quem foi colocado para assumir esse controle? Nada mais, nada menos que um dos militares mais importantes da Segunda Guerra Mundial, o general norte-americano MacArthur. Então percebam como começou a ser dividido o bolo do mundo no aspecto de política internacional. E a China? Ora, a China. A China era um país gigantesco, de dimensões continentais, com uma população gigantesca, que já estava sob os ares do comunismo, e a China foi convidada para tomar assento no Conselho de Segurança da ONU. E o que os Estados Unidos fizeram? Os Estados Unidos, em 1949, começaram a não reconhecer deliberações do governo chinês de Pequim, alegando o quê? Justamente a doutrina Tobar de 1907. Olha, o governo da China é um governo comunista, é um governo que massacra os direitos humanos das pessoas que estão ali, então nós não vamos admitir mais este governo como representativo da China. E os Estados Unidos passaram a admitir como governo representativo da China o governo de Taiwan, não o governo de Beijing, que é Pequim. Vejam que curioso. Essa alegação dos Estados Unidos, ela se assentava no quê? Na doutrina Tobar e não na doutrina Estrada. A China deixou de ser reconhecida como governada pelo governo de Pequim pelos Estados Unidos até 1971, ano em que Richard Nixon acaba fazendo um acordo bilateral com a China, voltando a reconhecer o governo de Pequim para a tomada de votos na sociedade internacional. A sociedade internacional, diferentemente dos Estados Unidos, não aceitou essa decisão. Não apenas a União Soviética. Boa parte dos países defendiam a doutrina Estrada, que é a de que não há condições democráticas a serem discutidas para se reconhecer um governo. E a doutrina Estrada prevaleceu. A ONU aprovou uma resolução que está aí no PowerPoint de vocês, que é a resolução 2625, de 24 de outubro de 1970. Segundo ela, não importa o regime de governo, se ele é democrático ou se ele é autoritário, porque todo Estado tem o direito inalienável de escolher seu próprio sistema político, econômico, social e cultural, sem nenhuma forma de ingerência da parte de outro Estado. O que a sociedade internacional, então, fez a partir de 70? Adotou a doutrina Estrada. Deu para vocês perceberem? E ao adotar a doutrina Estrada, a sociedade internacional resolveu observar os acontecimentos e, muitas vezes, até mesmo estabelecer moções de censura ou mostrar preocupações em documentos internacionais sobre acontecimentos ocorridos em países não democráticos. Não foi o caso apenas da China. A sociedade internacional também se manifestou contra vários regimes totalitários. Aqui no PowerPoint eu coloquei Congo e Burundi, mas eu gostaria de lembrar um outro que até virou tema de filme, e um bom filme, que eu recomendo para vocês, é um pouco antigo, mas rendeu o Oscar de melhor ator, que é o Rei da Escócia, que é um filme que conta a história do ditador Idi Amin Dada, de Uganda. Idi Amin Dada era um ditador
que implementou uma política de desrespeito aos direitos civis. Em um determinado momento, ele se autoproclamava presidente do país. Em outro momento, ele se proclamava o imperador. E ele ganhou esse apelido de imperador da Escócia porque ele se colocava com uma faixa quadriculada, como se fosse uma roupa escocesa, né? Bem, obviamente essas pessoas, algumas delas acabaram até sendo processadas posteriormente pelo Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade. Mas percebam vocês, no que diz respeito ao reconhecimento do governo, a doutrina que acabou prevalecendo, qual foi? A doutrina Tobar ou a doutrina Estrada? Pelo que diz a resolução 2625 da ONU. Qual que foi, pessoal? A doutrina Tobar ou a doutrina Estrada? Gustavo está até dando risada. Para dar risada mesmo. Esse filme de Amin Dada é muito interessante, vale a pena vocês assistirem, viu? Foi a doutrina Estrada. Isso mesmo, Bianca, isso mesmo, Esther, Mateus, isso mesmo. Vocês acompanharam bem, então, a questão. Bem, um governo ele é reconhecido pela sociedade internacional através dos outros estados que integram a sociedade internacional. E esse reconhecimento ele se faz diplomaticamente. O reconhecimento diplomático ele pode se dar através de uma simples declaração ou uma notificação, que é o mais comum. O governo Trump e o governo Bolsonaro reconheceram Juan Guaidó como presidente da Venezuela e como o governante da Venezuela. E eles fizeram isso pela simples emissão de uma declaração geral a quem quisesse ter acesso a ela. Muitas vezes, os estados reconhecem governos através de notificações, notificando os outros estados de que estão reconhecendo determinado governo. Então, se, por exemplo, o Brasil, ao invés de expedir uma declaração formal de caráter geral e universal, quisesse expedir uma notificação a cada estado que integra a sociedade internacional, comunicando que estava reconhecendo o governo Guaidó como governo legítimo da Venezuela, ele poderia fazê-lo. Seria uma declaração formal. Bem, a outra modalidade de reconhecimento diplomático se dá através do reconhecimento diplomático de facto. Está aqui no PowerPoint. Facto, que é a palavra em latim. Isso se dá quando o Estado não reconhece diretamente, expressamente, aquele governo, mas quando o Estado resolve cooperar com aquele governo, realizar projetos de cooperação, que podem até culminar com a realização de obras ou com a realização de algum apoio financeiro para aquele governo. Por fim, o reconhecimento diplomático pode se dar quando nós temos formalizadamente um tratado ou acordo internacional entre um ou mais estados e aquele governo representando como novo governo o estado em questão. Percebam que a situação da Venezuela, então, é uma situação bem mais complexa do que simplesmente dizer tira o Maduro ou não tira o Maduro, coloca o Guaidó ou não coloca o Guaidó. E é uma situação que não tem a ver necessariamente com é comunista ou não é comunista. Que aqui no Brasil, tudo que não é concordado com o senso comum, hoje em dia virou comunismo ou virou conservadorismo. E não é assim. Tem várias situações complexas que têm que ser melhor meditadas. A começar pela ideia de comunismo. O comunismo que os Estados Unidos repeliram perante a sociedade internacional é o comunismo da era Mao. Mao Tse-tung, um dos maiores ditadores que nós tivemos no planeta no século XX. Mas a China, até hoje, é politicamente uma república popular. Inclusive, as suas leis são leis que apregoam uma política comunista. Porém, economicamente, no campo internacional, ela atua com regras bem típicas de uma concorrência internacional
de sistemas liberais ou de sistemas socialistas ocidentais, como o francês, como o espanhol, como o italiano e assim por diante. Na Rússia, eu falei para vocês, o comunismo soviético não tem nada a ver com o comunismo chinês, é outro comunismo. E o comunismo soviético, que se auto-intitula socialismo soviético, depende de qual fase da Rússia. Né? Nós temos a fase do Lenin, temos a fase do Stalin, que é uma fase muito pior, historicamente falando. Né? Temos a fase de abertura da União Soviética, do Mikhail Gorbachev, na década de 80, que firmou aquele acordo internacional famoso com Ronald Reagan para a redemocratização não apenas da União Soviética, mas apoio à redemocratização mundial. E temos também a política russa hoje do Putin. Então, de qual comunismo nós estamos tratando? O socialismo soviético não é um socialismo, por exemplo, da Hungria. E o socialismo soviético e da Hungria não são nem de perto o socialismo da Suécia ou da Finlândia, ou o socialismo francês. Então, esses conceitos, infelizmente, ficaram um conceito tico e teco no Brasil, né? Ou é uma coisa ou é outra, e realmente não é assim que funciona. Bem, o reconhecimento diplomático feito por um Estado na sociedade internacional, ele pode não ser total, ele pode ser gradual. Em primeiro lugar, nenhum Estado é obrigado a reconhecer plenamente um governo. Não é nem obrigado a reconhecer plenamente de forma expressa e também não é nem obrigado a dizer que não reconhece. Ele pode, por simplesmente, ficar quieto. A maioria da sociedade internacional não reconheceu o governo Juan Guaidó, porque ficou quieta, não porque disse não reconheço o governo, mas porque por suas atividades diplomáticas continuou mantendo laços diplomáticos com a Venezuela do governo Maduro. A ONU ainda reconhece, por conta disso, pelo fato da maioria dos estados terem agido assim, o governo Maduro como o governo da Venezuela hoje. Infelizmente, para os habitantes da Venezuela, sob grandes aspectos relacionados à violação de direitos humanos, não tenha dúvida com relação a isso. Mas eu posso ter uma situação diferente. Eu posso ter a situação em que um novo governo seja reconhecido parcialmente ou gradualmente. Sim, Lucas, o reconhecimento do Estado da Palestina, então, é um problema ainda maior, né, que começa até com o reconhecimento da OLP do passado. Né? No caso do Estado da Palestina, nós temos um problema inicial de reconhecimento da OLP como organização não governamental internacional. Depois a OLP teve um upgrade para organização internacional e governamental, porém de um governo sem território. E depois nós tivemos toda a textura internacional para o reconhecimento do Estado da Palestina. Mas ainda hoje nós temos algumas áreas do território do Estado da Palestina que são administradas por Israel. Então, sim, nós temos esse problema também que envolve questões de reconhecimento de governo quanto a todo o território ou não. Esse exemplo, ele serve sim para isso que nós estamos falando agora. Muito bom exemplo. Vamos supor, para falarmos da Venezuela, que é o exemplo mais próximo à nossa realidade, que o governo Guaidó fosse reconhecido apenas sobre determinadas áreas, porque o Guaidó conseguiu demonstrar que ele tem a gestão administrativa de determinadas áreas. Então é possível nós termos o reconhecimento parcial de governo, não compreendendo todo o território daquele Estado, mas apenas parte dele. Para que a gente possa entender essa questão com mais vagar, a gente precisa falar sobre a possibilidade das subdivisões políticas de Estado. Antes de entrar nelas, eu pergunto para vocês se vocês conseguiram acompanhar até aqui o que a gente conversou sobre governo, ou se vocês têm alguma pergunta. Porque eu estou com um sentimento, depois que o Pedro falou que eu estava falando rápido no início da aula, que eu devo estar falando rápido. Eu estou com esse sentimento e eu até agradeço o Pedro, que eu fico assim preocupado. Deu para acompanhar, Karen? Tudo bem? Só está rápido de novo, Pedro. Então, eu estou com esse sentimento, Pedro.
Mas tá certo. Mas eu consigo acompanhar. Então tá bom. Vocês têm alguma pergunta para fazer até aqui, pessoal? Então vamos continuar. Então, para que eu tenha o reconhecimento diplomático, vou procurar pausar um pouco mais, eu posso ter um reconhecimento diplomático parcial do governo. Ou seja, o governo ele passa a ser um novo governo apenas sobre parte do território daquele Estado e não sobre todo o Estado. Tá? Essa questão da Palestina que o Lucas colocou aqui é uma questão que trabalha um pouco com essa situação, porque, muito embora o Estado da Palestina tenha sido reconhecido internacionalmente, algumas áreas desse Estado ainda são governadas por Israel. E há um conflito na área que tomara seja resolvido em caráter definitivo. E a alegação é justamente de que o governo dessas áreas ainda é israelense. E, portanto, aí eu não teria condições de ter um governo palestino. É uma situação que é bastante complexa e delicada, sem sombra de dúvidas. Bem, para que possamos entender essa questão do governo ser reconhecido apenas sobre parte de um território e não sobre todo o território, é muito importante a gente entender a questão da subdivisão política de um Estado. Um Estado, na sociedade internacional, ele pode ser simples ou composto. O que é um Estado simples? É também chamado de Estado unitário. É o Estado que tem um governo central e não tem unidades autônomas. Nesse tipo de Estado, a palavra final é sempre do governo central. Ou seja, existe uma hierarquização desde as decisões iniciais e municipais até as finais. É possível, então, se recorrer até o governo central. É o que ocorre, por exemplo, no Uruguai. O Uruguai é um Estado simples ou unitário. É o que ocorre, por exemplo, no Chile. É o que ocorre, por exemplo, no Paraguai. No Paraguai, nós temos um governo considerado pela maioria dos países na sociedade internacional como um governo totalitário atualmente. É o que ocorre, por exemplo, na França. Apesar da França ser um dos maiores países da Europa continental em dimensões territoriais e da França ter uma forte carga de direito administrativo, é um dos direitos administrativos mais evoluídos do mundo, o direito francês, a França ela trabalha com essa ideia de possibilidade de uma pessoa recorrer até o governo de Paris, o federal, portanto, o francês, por decisões de governos municipais em várias hipóteses. Tá? Eu estou me referindo aqui a decisões administrativas, não estou me referindo nem a decisões judiciais. Bom, nós não temos apenas esses exemplos de estados simples ou unitários, mas percebam vocês que uma eventual perda de governo de uma determinada área territorial nesses países, ela acaba sendo possível, mas não acaba sendo tão frequente como é em outras situações históricas. Tá? Vamos falar dos estados compostos por coordenação para vocês entenderem um pouco melhor a diferença. Quando se fala em estado composto, se fala em um estado em que há um governo que representa o estado perante a sociedade internacional, mas este governo ele é delimitado pelas funções e atribuições de outros governos, que são governos estaduais ou provinciais ou distritais. Então, quando esses outros governos estaduais, provinciais ou distritais têm competências diferentes da competência do governo federal, no caso do Brasil é exatamente este caso, nós não temos o governo federal decidindo tudo, mas nós temos uma divisão de competências de poder de decisão, que não são revistas pelo governo federal. Então, nos estados compostos,
nós temos não apenas um governo central, nós temos um governo que se relaciona com a sociedade internacional, mas nós temos outros governos que têm autonomia em várias matérias em relação àquele governo que representa o Estado internacionalmente. Este é justamente o exemplo dos Estados Unidos da América, do Brasil e da Alemanha. Então, a delimitação, Pietra, ela diz respeito a atribuições, aquilo que um pode e não pode fazer, e aquilo que o outro pode e não pode fazer, e aquilo que os outros podem fazer, todos podem fazer em conjunto ou não. Tá? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, a lei penal, ela, em vários pontos, ela é sujeita à lei de cada estado, e não à lei da Confederação Norte-Americana. Cada estado tem, portanto, autonomia para tomar uma série de decisões no âmbito executivo, no âmbito legislativo e também no âmbito judiciário. Percebam vocês. Essa autonomia que cada estado possui é que faz com que nós não tenhamos um estado com um governo central nos Estados Unidos. Nós temos o governo Trump, que é o governo da Confederação Norte-Americana, mas nós temos os governos estaduais que têm poderes e não se subordinam ao governo Trump. Porque as atribuições existentes entre esses governos são diferentes. O mesmo ocorre aqui no Brasil. No Brasil, a nossa Constituição fala que a União ela tem uma série de competências. Isso quer dizer que o Executivo Federal, o Legislativo Federal e o Judiciário Federal têm uma série de competências. Mas essas competências que a União tem, elas não alcançam muitas vezes as competências que os Estados membros da Federação Brasil têm. Então, há uma série de questões que são decididas pelos estados e não pelo governo federal. Isso decorre do texto constitucional, porque nós, aqui no Brasil, à semelhança dos Estados Unidos, adotamos o modelo de se dar autonomia, isto é, se descentralizar o poder decisório de um governo central com governos estaduais. Então, Estados Unidos e Brasil e a Alemanha também, além do governo que representa o país na sociedade internacional e que tem funções e competências próprias para governar também internamente, tem estados ou distritos que têm autonomia para legislar, para decidir executivamente e para julgar em uma série de questões. Então, a ideia de Estado composto é esta. Não sei se agora ficou um pouquinho mais claro, Karen, que a Karen fez essa pergunta aqui. No Estado composto, eu não tenho, então, apenas uma entidade que tem governo. Eu tenho mais de uma entidade governando. No modelo norte-americano, o governo federal, que hoje é representado por Donald Trump, e os 50 governadores dos estados norte-americanos. E aqui no Brasil, o governo federal, representado no Poder Executivo pelo presidente Bolsonaro, e os governadores de todos os estados do Brasil. É justamente por isso que houve uma série de questões, como a questão da pandemia, onde o Supremo Tribunal Federal foi instado a dizer se o governo federal ele teria o poder de decidir tudo sobre a pandemia ou se esse poder seria compartilhado. E o Supremo Tribunal Federal nada mais fez do que aplicar o texto constitucional, que diz que o governo federal, os governos estaduais e até os governos municipais, eles exercem essa gestão nesse tipo de situação. Então, é uma gestão compartilhada. O governo federal tem que agir para buscar mecanismos de erradicação da pandemia, assim como os governos estaduais e assim como os governos municipais. Então, essa questão foi submetida ao Supremo, é o típico exemplo do que nós estamos falando aqui. Mas no caso do Brasil e dos Estados Unidos, seria por subordinação? Não, não é por subordinação. Não é subordinação justamente porque o Trump não pode decidir algumas coisas que são decididas, por exemplo, pelo governador do Texas.
Porque o Bolsonaro, por exemplo, não pode decidir algumas coisas que são decididas pelo governador de São Paulo. Justamente por isso não é subordinação, é coordenação. O texto constitucional diz isso muito claro, quando estabelece competências exclusivas para estados e municípios. E deixa isso muito claro também quando o texto constitucional estabelece a existência de legislativos estaduais com competência legislativa exclusiva. Ou ainda judiciários estaduais com competência judiciária apenas estadual, apenas no Tribunal de Ponta, que é o STJ, que aí a questão ganha repercussão nacional. Então, como vocês podem perceber, os estados compostos por coordenação delimitam os poderes de quem exerce o governo e representa a sociedade internacional. Esse modelo é um modelo que é considerado extremamente democrático, apesar de, obviamente, gerar uma série de questionamentos, como todos os modelos eram. Agora, imaginem vocês se, por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul, que historicamente sempre procurou a independência em relação ao Brasil, quisesse realmente se independer do Brasil e não aceitar o governo brasileiro. E não, agora eu, como governador do Rio Grande do Sul, estou aqui consultando a Assembleia Legislativa e a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul decidiu: nós nos declaramos independentes do Brasil. Veja só a situação. Isso fere, obviamente, o Pacto Federativo que está na Constituição. Fere completamente, não tenho dúvida. Mas vamos supor que o governador do Rio Grande do Sul um dia se autoproclame governador de um novo estado, que é o Rio Grande do Sul, mas não apenas estado membro do Brasil, um novo estado no sentido popular de país perante a sociedade internacional. Então, há uma série de elementos que demonstram esses aspectos. E eu posso ter a possibilidade de gradação de reconhecimento de território? Posso. Eu posso reconhecer, vamos supor, nessa hipótese meio absurda, o governador do Rio Grande do Sul ele não conseguiu demonstrar que ele exerce o controle de todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, ele só será reconhecido o governo internacionalmente dele no que diz respeito à parte do centro-sul do estado, por exemplo. Um outro estado composto que nós temos no direito é o estado composto por subordinação. Este sim, agora, que é a pergunta que a Karen fez. O Brasil e os Estados Unidos, eu repito, são estados compostos por coordenação, assim como a Alemanha. Os estados por subordinação são aqueles estados que são compostos por uniões pessoais ou de gestão. As uniões pessoais são muito típicas das monarquias. Então, quando há uma união pessoal, isso foi muito utilizado na Antiguidade, na Idade Média em especial, nós temos o monarca que, ao se casar com a princesa ou a rainha, ele assume também o governo do estado dela, né? Isso é bem típico da Antiguidade. Então, nós tivemos esses exemplos, inclusive na história do direito e no direito internacional, quando, por exemplo, tivemos a união entre a Holanda e Luxemburgo. Essa união entre Holanda e Luxemburgo foi uma união que durou algo em torno de 30 anos, né? Então, nesse tipo de união pessoal, nós temos, sem sombra de dúvidas, um Estado composto por subordinação. Luxemburgo passou a se subordinar ao governo holandês. Isso também acontece nas chamadas uniões reais. As uniões reais elas são um pouquinho mais complicadas, elas decorrem da gestão administrativa, ou seja, a gestão administrativa de um Estado passa a ser realizada por outro Estado. Isso aconteceu também na história e há alguns exemplos disso. Eu cito aqui para vocês o exemplo da Dinamarca, que durante séculos, em torno de 4 séculos, quase 5 séculos, acabou exercendo a gestão administrativa da Islândia, que é a maior ilha que nós temos na Europa, a Islândia, a noroeste das Ilhas Britânicas e da Irlanda. Então, quando nós falamos em Estado composto por subordinação, nós temos uma necessária hierarquia de um Estado sobre o outro, ou por uniões pessoais, típicas da monarquia,
ou por uniões de gestão, como foi o caso da Dinamarca em relação à Islândia. Não confundam os estados compostos por subordinação com os estados prototerados, que é o que está aí no item a seguir. Os estados prototerados, nomezinho feio, né? São os estados em que há um governo, só que este governo ele não tem a liberdade de interferência, ele sofre a interferência constante do governo de um outro estado. Isso foi muito comum na época em que os europeus procederam à descolonização da África durante o século XX. Como vocês sabem pela história, vocês viram em vestibular, Portugal, França, Espanha, Alemanha, Bélgica, Inglaterra dominaram várias áreas do continente africano. E com o tempo, houve o processo de descolonização da África. Nesse processo de descolonização, alguns optaram por manter esses estados que estavam buscando a sua independência com uma fase de governo sobre governo. Ou seja, o governo local era um governo que se sujeitava ao governo do país colonizador. A França é um grande exemplo disso, pois ela fez exatamente essa situação com o Marrocos e com a Tunísia. Então, a França é um exemplo bem forte com relação a estados prototerados. Eu não estou falando aqui de estados vassalos, que é o item a seguir. Estados prototerados não são estados vassalos, porque no estado vassalo não existe um governo local. Existe simplesmente um estado cujo governante é de outro estado e está em outro estado. Ele só tem lá um representante dele e mais nada. E também não estou me referindo aos estados satélites, que são aqueles que eu falei quando mencionei aos estados satélites do comunismo soviético e que ficaram famosos por conta da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Pietra, a sua pergunta é há o quê? Se ainda há estados prototerados, é isto? É de surpresa com o que eu acabei de falar, é isso? Não entendi nada. Entendi. Vamos lá. O Estado prototerado tem um governante que era o governante daquele Estado, que passou a ser dominado por outro Estado. E o governo dele continua existindo, mas se submete às regras do outro governo. No Estado vassalo, eu não tenho um governante originário daquele Estado. O Estado é simplesmente submetido a outro Estado. Então, no Estado vassalo, o que eu tenho é o governo do outro Estado, que é o governo suzerano, vamos assim dizer, utilizando essa expressão da Idade Média, e não há governo vassalo. O que há é Estado vassalo. Então, o próprio governo suzerano é quem governa aquele Estado vassalo. No prototerado, não. Nós temos dois governos. O governo local, que infelizmente não tem autonomia, mas pode tomar decisões. E o governo do colonizador, que toma decisões finais. O exemplo que eu dei do Estado prototerado é a França, com relação a Marrocos e Tunísia. Os estados vassalos existiram muito durante o avanço do Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano conquistava áreas no Mediterrâneo, tanto no sul da Europa como no norte da África, como também algumas áreas na Europa leste. E assim ele acabou exercendo a sua autoridade, tirando os governantes originários e simplesmente botando um representante local nesses estados. Foi o que aconteceu na Moldávia, foi o que aconteceu na Bulgária, foi o que aconteceu na România, na época em que os turco-otomanos dominaram essas regiões. Não sei se melhorou agora, Petra, e se agora ficou claro. Que bom. Bem, eu vou terminar a aula pelo avançado da hora. Só faltou esses dois pontinhos, esses três últimos pontinhos aqui que são rápidos. Mas como vocês devem estar cansados,
eu acho que seria melhor terminarmos aqui e voltamos na semana que vem. O que é que vocês acham? Pode ser? Há uma pergunta aqui, o Estado vassalo seria como a Inglaterra e Canadá, talvez? Não. No caso da Inglaterra e do Canadá, nós tivemos o mesmo processo de Estado prototerado numa época lá no passado, Matheus, tá bom? Pietro, eu dei uma melhorada nos slides, por isso que eu ainda vou disponibilizá-los. Tá bom? Então, gente, muito obrigado por tudo. Já passou aqui um caminhão com música de forró aqui na porta do meu prédio agora. Um grande abraço para vocês, bom descanso e uma ótima noite. Tchau, tchau.